Porra, gente, opa, agora. Sede ao pote. Aí fizemos aquela fita com mais de 25 músicas. Aí a gravadora pirou. Não, a gente teve o nosso produtor, né? Que foi um cara que também que ele era muito fã de reggae, foi o Nelson Meirelles. Não sei se você lembra de uma banda que iniciou fazendo sucesso na época, mas não virou grande, assim, que foi o Robôs Efêmeros, acho que é isso. E ele era baixista da banda. Tocaram uma época, depois a banda acabou e tal. E ele era muito fã de reggae. Aí foi quando ele viu o nosso show. A gente fazia parte do movimento Núcleo de Cultural Experimental, lá na Sala Vianinha, ali na antigo prédio da Uni, no Catete, né? Era um movimento que rolava de poesia, de de reggae. Era um bando de maluco que se encontrava lá. o Bi Ribeiro, ver quando estava na estrada, ia para lá para poder curtir, né? Ver a gente tocando. Ed Mota também, que é apaixonado por reggae também. E aí, porra, o Dom Luiz, né, fez parte desse movimento. O cara saía de Caxias levando o amplificador nas costas, botava lá. A gente saía de Belfort Roxo também. Cada um levava umas peças, chegava lá, montava nosso sistema de som e fazia o nosso som. E foi aí que o Nelson Meirelles viu a gente, ficou encantado. E aí produziu a primeira fita demo e tal. E ficou amarradão no som. É muito bom. Porra, e a gente teve essa sorte de um cara que era fã de reggae ter gostado e ter bancado uma fita, né? Eu falei, pô, vamos lá, vamos entrar pro estúdio, que o som de vocês é bacana e tal. Ele tinha um programa na Rádio Fluminense, na Maldita, que foi o primeiro programa de reggae na época, que foi o Bate Macumba. Aí quando o programa acabou, aí ele concentrou, falou, fica focado aqui no Lumiar, que aí depois a gente mudou para a Cidade Negra e tal, porque existia um grupo com esse nome. E aí, quando ele faz a fita cassete, aí ele apresentou pro Ricardo Barreto, que era o guitarrista da Blitz. Aí o Barreto era muito amigo do Bernardo Vilhena, que depois, até hoje, ele foi grande parceiro nosso também, além de Blitz também, né? Enfim, tanto uma galera dos anos 80. E é meu parceiro também, nos meus projetos solo, como compositor. E aí o Bernardo Vilhena, com a fitinha, aí aquelas festas do network, tal, aí ele conheceu o Sérgio Lopes, que foi o nosso primeiro diretor artístico, que estava vindo de Miami na época. Ele era diretor lá, e aí a Sony, era a CBS na época, e depois virou Sony, aí estava tirando ele de Miami para ele ficar aqui como diretor-presidente, que na época era na Terra do Flamengo. E aí ele já veio naquela época em que já estava pintando uma onda muito legal musicalmente, The Foods ali, né? Lauryn Hill, aquela turma ali. E essa onda do Shabba Ranks, uma onda diferente que já estava acontecendo na Jamaica, Estados Unidos e tal. E ele via que o cast da Sony era muito caretão, ele queria uma coisa diferente. Aí quando o Bernardo Vilhena apresenta a fita para ele, aí ele vê aquela foto, porra, o negão, estúdio de dreadlock, e caraca, é isso que eu quero pro Brasil, caraca. Aí só a foto ele já ficou amarradão. Aí quando ele bota a fita no som, ele fala, puta, não. O que tinha nessa demo? Você lembra alguma música que tinha? Tenho que falar a verdade. Estamos aí. Broken Deve foi o nosso primeiro hit ali. Saber a verdadeira. Pô, isso é muito bom. E aí o Sérgio falou, puta, cara, tem que conhecer esses caras e tal. Já marcou logo pra reunião e tal, não sei o quê. E aí foi ali que a gente começa já a dar o início, né? Profissional, com uma cobertura da gravadora e tal. E aí a gente assinou já 3 álbuns logo de cara, né? Caraca! Porque o cara viu... porque na fita era 4 músicas. Aí ele falou... Botou a gente no estúdio, aí ele falou pro Nelson, ó, manda os meninos lá gravar quantas músicas estiverem lá, aí... Porra, gente, opa, agora. Sede ao pote. Aí fizemos aquela fita com mais de 25 músicas. A gravadora pirou. Não, tem que ser um contrato de 3 álbuns. A gente, opa, início de vida nova, né? Que legal. Não, o que eu acho bacana, assim, é porque, de certa forma, e talvez isso soe
como a minha leitura musical. Mas eu acho que Cidade Negra ele foi precursor de uma série de bandas que vieram depois dela, ou nessa onda de também contestação social, com protagonismo negro forte. Eu posso falar aí do próprio Farofa Carioca, com o Seu Jorge, Gabriel Moura aparecendo aqui, o próprio Nat Roots, Seu que era Jorge, nativo. meu vizinho de Belfort Roxo. Ai, tá vendo? Fala, vizinho, parceiro. Pô, temos que trazer o homem aqui. O homem agora tá internacional, mas ele tem que trazer o homem aqui. Tem que trazer ele é brabo. Ô, Gabriel, pô, dá no ouvido aí do homem aí. Gabriel já veio, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: em que momento vocês perceberam, porque tava ali aquela euforia, que vocês eram uma realidade, que vocês estavam na cena musical, bagunçando essa cena? Porque tem uma coisa que eu acho bacana. Apesar de vocês terem uma forte vinculação com reggae, né, Jimmy Cliff, Peter Tosh, Bob Marley, mas vocês faziam música que era uma MPB, que era uma pegada soul music, que era uma pegada que ampliava muito esse escopo e que fazia vocês serem muito permeáveis em várias classes sociais, em vários grupos, sempre com um tom de crítica e contestação. Então, assim, que momento vocês perceberam que, porra, a gente tá estourado, a gente é uma realidade. A gente cantava até sem saber que era crítica. De tão bom que era até o som, né? Pô. É verdade. Acho que a realidade, a gente sentiu que a ficha caiu foi quando a gente foi convidado, na época, pela Benedita da Silva e o Antônio Pitanga para participar de um evento que várias partes do mundo estavam promovendo com a libertação do Nelson Mandela. Pô, bacana. Que foi Freedom Mandela e tal. Porra. E aí, nessa noite, foi na Apoteose. Grupo pop que eu lembro acho que foi a gente. O restante era Martinho da Vila, o Emílio, Leci e tal. Aí jogaram a Cidade Negra ali no bolo. Não tava, só tinha gente fraca, hein? Só a galera do poder. E aí, cara, foi uma parada muito louca. Assim, na Apoteose a gente ouviu. A gente foi, caralho, a nossa música então chegou realmente pra galera. Ah, que bacana. Nossa, e ali foi que a ficha caiu, exatamente. Falei, opa, então o negócio tá rolando. Quando a ficha caiu, qual foi o sentimento? Tá rolando. Mas agora foi muito legal que o nosso maior termômetro que a gente teve foi no quintal da minha casa, lá na PM Belfort Roxo, que o quintal era aberto, né? Então, a gente ensaiava lá no quartinho da minha casa, que era minha casa, aí tinha uma parede, aí tinha meu quartinho independente, aquela coisa, você vai ficando mais jovem, aqui arrumar uma namoradinha, fala, mãe, vou botar a parede aqui para entrar por fora. Quartinho independente. Morando aqui, com a mãe, mas a entrada é diferente. Aqui é meu esquema. E aí, nesse meu quartinho, aí transformei em estúdio, né? A gente ficava ali ensaiando e tal, recebia a galera e tal, da banda, né? E quando a gente começava a tocar o Falar Verdade, estamos aí porque deve ir para... Cara, ficava uma molecada, entrava lá no quintal e ficava cantando com a gente. Cara, nossa, e a gente, arrepiava, assim. Falei, caraca. E aí o Nelson, né, na época, perguntou e tal, e a gravadora queria saber qual a música que a gente achava que seria interessante para eles analisarem. E a gente contou essa história, né, que quando a gente tocava Falar a Verdade, a criançada ficava lá cantando com a gente. Aí os caras, opa... Vamos ouvir as crianças. Cara, e foi um tiro certo. E é impressionante porque a gente está falando de uma realidade... É importante que a gente sempre foque nisso, né, cara? Eu lembro quando... Cara, não tem muito tempo. Eu comecei a dar aula no Estado em 2009. Eu fui dar aula em Areia Branca, em Belfort Roxo. Em Areia Branca? Cara, qual colégio Areia Branca? Porra, não lembro o nome do colégio. Ficava em cima do morro, assim, cara. Um CIEP grande. Agora, não vou lembrar o nome. 2009 já tem um tempinho. Foi um dos primeiros. Na verdade, não foi o primeiro. O primeiro foi no Village Pavuna, ali na estrada ali, que é São João, que era acho que era o CIEP 399. E de lá eu fui pra Areia Branca. Eu estudei no Herculano de Matos. Não era esse. Mas, enfim, o que eu ia falar é que a gente ainda vivia nos anos 2000 uma ideia dos jovens... com poucas referências ainda, a gente está falando de uma sociedade que segrega espacialmente. Então a gente está falando da Baixada, o orgulho da Baixada Fluminense, que a gente precisa exaltar, dia 30 de abril foi dia da Baixada, mas a gente tem que falar, cara, a gente tem que falar que, a história de Iguaçu Velho, na Igreja do Pilar, de todo o crescimento do que a gente concebe hoje como a nossa fundo da Bahia, é riquíssimo. E tá ligado à herança tupinambá indígena, tá ligado ao trabalho da população negra, importantíssimo. Muitas
muita migração nordestina, muita migração Sim. da galera do Vale do Paraíba após, né, a abolição da escravidão, após a crise do café. E a gente Muitos não valoriza, engenhos não ali. valoriza essa história. Então, quando você fala dessa realidade, do reconhecimento, da letra de vocês trazer isso como expressão, eu acho que isso deve ser uma glória pro artista, né? Ver Sim, os seus sim. iguais, as pessoas que estão ali reconhecendo a tua música e como um agente cantando de junto, com valorização, né, emoção, cara? né? Não há dúvida. E um compromisso mesmo, E né? aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!